Boa noite, meu nome é Paula Regina da Cruz Silveira Colombi, sou estudante de Pedagogia da Uniaselv, turma PED 4458, a tutora é Carla Cristina dos Santos. Hoje apresento o paper do estágio curricular obrigatório 1, a área da concentração, a metodologia do ensino. O tema é emoção das cores e cores em movimento. Então, a área da concentração escolhida foi a metodologia do ensino, porque é através dessa metodologia que o conhecimento pedagógico do professor se revela dentro da sala de aula. Se um cirurgião utiliza de um bisturi e o conhecimento anatômico para curar um corpo, o pedreiro de sua colher e o conhecimento estrutural para construir uma parede, o professor utiliza-se da metodologia aplicada ao desenvolvimento humano para formar e instruir pessoas. Formação teórica. Respeitar os sentimentos é a única forma de criar um ambiente saudável para viver. Moraes, 1995, argumenta que ao construir o conhecimento durante a infância é necessário envolver a criança na observação do objeto de estudo, descrevê-lo e experimentá-lo. Nada melhor do que a orientação do professor para que as emoções passem a ser nomeadas e relacionadas ao modo em que a vivência dessas emoções passam a construir um ser humano resiliente e afetivo. Metodologia. O núcleo escolar ele já tinha o tema das cores com as crianças, já trabalhava, né? Até mesmo o professor de educação física. Então, todo o núcleo escolar ele já estava envolvido no tema das cores. Então, o preparo do plano de aula ele foi conversado com as professoras, a professora regente e auxiliar, e foi decidido que continuaríamos com o tema, possibilitando a ampliação do assunto. Assim foi levado para as crianças outras vivências que têm o tema associado com a ludicidade em questão dos sentimentos e emocionais. Observação. A escola infantil CI, Nossa Senhora Aparecida, ela fica localizada na Dona Wanda. Os funcionários da instituição acontece em 2 períodos. O funcionamento da instituição acontece em 2 períodos. O período matutino, que é das 7 horas da manhã às 13 horas da tarde, e o período vespertino, que é das 13 horas da tarde às 19 horas da tarde. O CI está com 2 grupos, né? Onde a sala a sala que eu estava é a única sala do CI que é sala integral, fora desses 2 grupos de matutino, só vespertino. Porém, nem todos os alunos são período integral. Como assim? No começo do ano, era 2 períodos, diferente apenas. Passou do carnaval, a Secretaria de Educação sugeriu este período integral, onde não foi aceito para todas as famílias. Então, por isso que apenas esse grupo é integral e não todo mundo. O CI ele conta com 17 professores, sendo 8 professores de sala, 8 auxiliares de sala e um professor de educação física. Na gestão
do CI é apenas a diretora e uma professora auxiliar de ensino, onde dá o apoio tanto à diretora como professores faltantes, né? As professoras do CI, todos eles têm graduação e a maioria conta com pós-graduação. Auxiliar, para ser auxiliar de sala no CI, precisa ter um magistério, né? E também as auxiliares, elas também têm pedagogia. Não é obrigatório, mas no CI, Nossa Senhora Aparecida, as auxiliares também são graduadas ou fazendo graduação em pedagogia, né? Apenas uma no CI que não tem. O trabalho dos professores no CI ali são de 40 horas, sendo 30 horas meio período e 10 horas tempo integral, onde aproveitam um contraturno para fazer atividades pedagógicas. Roteiro da entrevista e o plano de aula. Então, foi feito primeiro a observação, né, da turma e depois foi feito o plano de aula. Meu primeiro plano de aula, ele foi feito de atividade das frutas, com foco em frutas diferentes, para mostrar as cores, né, a diferença das cores. Foi passado para as crianças a diferença da estrutura, da textura e estrutura das frutas, né? Elas conseguiram identificar a diferença de uma para outra. Por exemplo, a banana, que é lisa, comprida, e o kiwi, que é menor, que é pequeno, e tem uns pelos, né, meio espinhudos. Foi observado o cheiro de cada uma e também foi trabalhado com paladar, né, porque depois de olharem, observarem as cores, o formato, foi feito um lanchinho onde elas puderam também sentir o gosto e a diferença do paladar de uma para outra. No fim, foi feita uma atividade das frutas, onde o desenho era uma fruta, e elas tiveram que fazer a colagem das cores de cada fruta. Então, elas pegaram papel crepom, uma cola e o desenho para fazer a atividade das frutas. A segunda aula feita, o plano de aula, foi feito um fantoche com cartolina, através do tema do livro do Monstro das Cores, também trabalhando com cor. A autora do livro é Ana Lenas, publicado em 2020, e editora Ciranda Cultural. Foi feito o fantoche, onde as crianças assimilaram as cores como sentimento, emoções. A forma lúdica envolveu o teatro, onde foi apresentado a diferença de cada emoção, juntamente com a cor, né, que cada emoção representa. Cada cor representa a emoção. E, por fim, também foi feito um desenho do personagem, que é o Monstrinho das Cores, onde elas pintaram com as cores que elas mais se identificaram, mais gostaram, o monstrinho que elas mais gostaram. Na terceira aula, foi realizada a atividade de bolinhas, de colagem de bolinhas, onde foi feito um boneco na cartolina. Esse boneco tinha uma roupa semelhante a um palhaço, com vários círculos coloridos, onde as crianças tinham que pegar e jogar um dado para cima. Este dado tem cor. A cor que caía para cima do dado era a cor que elas tinham que pegar da bolinha e levar até o boneco e colar. Assim, além das cores que foi trabalhado, também foi trabalhado a coordenação motora, né, delas, e também a memorização das cores.
No quarto aula foi feita uma pescaria, onde as crianças brincaram, aprenderam as cores, através de peixinhos que elas tinham que pescar. O objetivo era a criança pegar o peixe, falar a cor que pegou, assim memorizando a cor. A concentração foi trabalhada também nesta aula, né? Porque elas tiveram que pegar e se concentrar para pegar o peixe. E a coordenação motora, onde elas tiveram que, com uma varinha de pescar, elas tiveram que pegar o peixinho. Na quinta aula foi feita, então, a garrafa da calma, onde foi feito com água, glitter, né, colorido, e tinta. Foi colocada a tinta na tampinha da garrafa, mostrado para elas balançando de uma forma lúdica, mágica, para elas balançarem as garrafinhas. Ao balançar, a água mudou de cor, assim, mostrando para elas que no transparente pode sim ter água colorida, né? Ou com brilho, com a ajuda do brilho, do glitter caindo pela água, traz a tranquilidade, a calma para a criança e ajuda na respiração, concentração da criança. Então, foi as 5 atividades que foi aplicada nos planos de aula que foi feito. A vivência do estágio. Em todo momento, as crianças, elas nos incluem, né? Pelo menos foi isso que foi feito comigo. As crianças me incluíram nas atividades delas, onde eu só estava ali fazendo a observação ainda, e elas me incluíram. Pude ver o interesse delas pelas apresentações das professoras, o interesse pelos livros, pelas histórias e pelas músicas que as professoras traziam. Também observei as brincadeiras e atividades escolhidas, né? Planejadas pelas professoras, que de uma forma gentil eram impostas para elas. Na última observação foi combinado, então, de fazer o tema das cores, né? Continuar com o trabalho que elas já estavam fazendo algumas semanas, e as professoras aí que a professora estava fazendo. Então, elas já estavam trabalhando, as crianças já estavam aprendendo, convivendo, e mesmo assim elas conseguiram ter a calma, a paciência, né? Em nenhum momento eu vi o desinteresse de uma ou de outra pelo tema, né? Então, foi feito também a observação de regras que também são impostas através dos temas escolhidos, né? E aqui tem as referências da onde foi buscado, né, para fazer o trabalho, que foi através do Ciências para séries iniciais e atividades, ensino de Química e Cidadania, metodologia do ensino e educação infantil, e a psicologia de desenvolvimento da aprendizagem. Então, as referências elas foram tiradas, a maioria dos livros da biblioteca da Uniaselv, para poder fazer o trabalho acadêmico do estágio obrigatório curricular. E aqui são as fotos, né, da regência, da minha regência, com as crianças, onde foi trabalhado as frutas, os desenhos, as bolinhas, o livro, a pescaria, né, a atividade de pintar. Só não está aqui, então, é a da garrafa, né, que é da calma, que também, quem gostar, quem quiser ver como é feito, foi também tirado do YouTube, né?
essa atividade. E por assim, acabo a minha apresentação.